Esse exercício 13 e 17 do BIR é interessante porque ele tem um pouquinho de análise de impacto, tá? Mas ele é um exercício que serve muito bem para a gente analisar o princípio do trabalho e energia, tá? Porque a todo instante a gente tem que trabalhar com o princípio do trabalho e energia para que a gente desenvolva o raciocínio, tá? Vamos fazer ele já. Então, pessoal, vamos fazer esse exercício aí, o exemplo resolvido 13 e 17 do BIR, tá? Então, vamos lá. Vou deixar a figura aí para vocês verem. Um bloco de 30 kg é solto de uma altura de 2 metros sobre um prato de 10 kg de uma balança de mola. Considerando que o impacto seja perfeitamente plástico, determine a máxima deflexão do prato. A constante da mola é 20 kN. Ok? Aqui a gente tem um monte de coisa para analisar. Tá? Vou fazer um desenho aqui. Ele está pedindo qual é a máxima deflexão que essa mola vai ter. Ok? Mas a gente tem que partir de alguns pontos aqui. Depois, o que a gente pode pensar? Né? Começar a pensar de um caso parecido. Se a gente colocasse... Antigamente nas farmácias tinha umas balançonas que tinham uns ponteirão grande, eu acho. Né? Dava uma oscilada lá conforme a gente mexia nela. Mas a gente pode ver isso em qualquer tipo de balança analógica que a gente vê. Então, que a gente pode ter contato. Então, se a gente colocar lentamente a massa que a gente quer pesar sobre a balança, a gente vai ter um pico maior do que aquele de peso, né, maior do que aquele que de fato o corpo tem, muito pequeno, do que se a gente jogasse esse corpo sobre o prato de balança, ok? Então aqui nesse caso, a gente tem que lembrar que, ou considerar, né, que se a gente joga o corpo sobre o prato da balança, a gente vai ter um impacto perfeitamente plástico, né? Então a gente vai ter um coeficiente de restituição igual a zero, porque esse negócio vai ficar grudado ali né? Vai ficar sobre o prato. E a gente tem que lembrar que se a gente tivesse colocado esse corpo sobre a balança, ele iria deformar apenas o suficiente para dar conta das massas dos pratos, né? Essa mola teria deformado só para isso. Mas como a gente coloca aqui, como a gente joga essa massa de uma altura de 2 metros, tá? Completamente fora de escala aqui, tá? Mas a gente vai ter... É uma grosseria o que a gente está fazendo aqui nesse exercício, né? Então a gente vai dar uma pancada nessa balança e ela vai se deformar além do que o caso a gente tivesse simplesmente colocado. Se a gente tivesse simplesmente colocado, o que a gente teria era força da mola seria igual a força-peso, né? No fim das contas, ou quando isso aqui entrar em equilíbrio, a força da mola vai ser igual a força-peso. Nesse caso, a mola ela já está aguentando o pezinho, né? Ela já está aguentando ali uma deformaçãozinha referente à massa de 10 kg. Então, se a gente parar para pensar aqui, a gente tem a deformação inicial da mola, que é interessante, que a gente precisa calcular. Tá? Já que isso aqui é trabalhado a partir do princípio do trabalho-energia, a gente tem então a energia cinética do estado 1, mais a energia potencial gravitacional e elástica do estado 2, mais todo o trabalho que é feito do estado 1 para o estado 2, resultando no estado de energia do estado 2, que vai ser a energia cinética do estado 2, mais a soma das energias potenciais do estado 2. Tá? Por enquanto, a gente vai analisar, depois a gente vai analisar isso aqui junto, tá? Como um sistema único. Mas a gente vai repetir essa equação aqui, essa formulação várias vezes, tá? Então vamos buscar a deflexão inicial da mola, tá? Então a gente tem que a força da mola vai ser igual a força-peso, né? Peso de quem? Dos 10 quilos. Então a força da mola a gente já sabe
que é K vezes X, e a força-peso é massa vezes gravidade. O K, ele forneceu, acho que é 20.000, isso, 20.000 newtons por metro. Eu vou encontrar a deflexão do estado 1 da mola, tá? O quanto ela se afasta do repouso nessa condição, e o peso que está atuando aqui é de 9,81. Tá? Nessa condição, aqui, ó, a gente tem que o x1 igual a 4,91. Tá? 4 milímetros de deformação inicial. Daí agora a gente pode descobrir o que vai acontecer aqui. A gente pode buscar agora a velocidade com que essa massa de 30 kg vai tocar no prato. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que existe uma transformação de energia potencial gravitacional e energia cinética. No primeiro estado 1 do corpo, de 30 kg que está suspenso a 2 metros, para um segundo estado, onde ele vai estar na altura zero, que ele vai estar naquela condição, tá? Já agora com uma velocidade. Então o que a gente tem é uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então a gente tem mgh igual a mv quadrado sobre 2. Tá? As massas, correto? Que não são relevantes nesse caso. Então eu vou chamar de velocidade do estado 1. Tá? Porque eu ainda nem comecei a interagir, não vou dizer que eu não comecei o exercício, né? Comecei, mas a gente ainda não atuou, não chegou no estado onde a gente vai analisar o bloco, o prato e a mola como um sistema só. Tá? Por enquanto a gente está analisando coisas individuais. Essa velocidade 1 aqui vai ser... Isso aqui eu já tinha resolvido, tá? Apesar que também está resolvido no livro, mas que a gente discute. Então agora, isso aqui é antes de tocar o prato, tá? E daí vai rolar o impacto. Então aqui vai entrar a teoria do impacto. Um impacto perfeitamente plástico. Tá, então a gente tem aqui que eu vou chamar de A e B aqui. Então a gente tem a massa de 30 kg que toca o prato com essa velocidade aqui. A gente tem a massa de 10 kg com velocidade zero, porque ele está parado. Tá? E a gente vai ter essa velocidade 2, que vai ser a velocidade com que o sistema vai começar a se mover como um todo, tá? Junto dos 40, na soma dos 40 quilos, tá? Então a gente pode pensar que se a minha mão for a mola, eu preciso ver o vídeo aqui. Se eu pensar que a minha mão é a mola, né, que vai poder atuar aqui, e se eu jogo o corpo, a velocidade com que o corpo vai tocar o prato vai ser o 6,26. A velocidade com que esse conjunto vai começar a se mover vai ser essa V2 linha. Tá?
até nessa condição, tá? Quando ele parte com essa V2', ele ainda não deformou a mola além do que ele já estava deformado, tá? Porque se a mola se deformasse um pouquinho além, a gente já teria consumido um pouquinho dessa velocidade V2, tá? Então essa velocidade V2', 4,70 metros por segundo, tá? Então agora que a mola vai se deslocar além do que ela estava ao segurar a massa de 10 kg do prato, tá? Então agora esse sistema vai começar a se mover. Então a gente repete novamente ali. T1 mais V1 mais trabalho de 1 para 2 igual 2 mais V2. E agora a gente analisa se tem energia cinética no estado 1. Quem que é o nosso estado 1, né? É dessa velocidade V2'. Existe. Tá, então vai ser a massa de 40 kg. Deixa eu escrever primeiro. Vai ser então a massa B mais a massa A vezes quem? Vezes o V2' ao quadrado sobre 2. Vai ter energia potencial gravitacional? Vai. Quanto? Quanto que esse corpo ainda vai descer? Né? Sempre essa pergunta que a gente vai fazer. Quanto que esse corpo ainda vai descer? Aqui nesse estágio, a gente separou esse exercício em várias etapas, né? Em várias etapas de análise. Primeiro a gente analisou como se o corpo A não existisse. Né? Então era só o que a mola fazia, o que a mola sentia do peso do prato. Depois a gente ignorou todo o resto do sistema prato-mola e analisou apenas o corpo A ao cair 2 metros. Né? O que acontece com o corpo A ao cair 2 metros? Ele chega a uma velocidade de 6,26. Depois chega um outro estágio onde a gente admite o impacto do corpo A com o B. Daí, então a nova velocidade pós-impacto é 4,70, né? metros por segundo. E agora a gente tem então esse sistema que vai operar, que ele vai ter que gastar essa energia que ele tem, um pouquinho de energia potencial gravitacional, já que a gente vai descer com o corpo, né? Então a mola tem que dar conta disso. E isso tudo tem que ser consumido por quem? Vai ser consumido pela energia potencial elástica que a gente vai dar no estado 2, tá? Então, o estado 2 de energia potencial elástica, a única coisa que vai existir aqui é energia potencial elástica, porque o corpo vai estar parado, né? Lá no fim do curso da mola ele vai estar parado. Depois do impacto e de ele chegar até o fim da mola, o corpo volta a subir e entrar no equilíbriozinho, né? Mas ele quer a deflexão máxima dessa mola. Então, lá no fundo ele não vai ter velocidade nenhuma, tá? E não vai ter energia potencial gravitacional, mas vai ter energia potencial elástica, ok? Então, nesse caso aqui, quanto é que esse corpo vai descer ainda? Tá? Esses dois corpos, né? O MA e o MB, eles ainda vão se deslocar essa altura H. Okay? Ainda vão se deslocar H. E já existe energia potencial elástica nesse sistema? Sim, a mola já está fazendo uma forcinha contrária a tudo isso. Tá? Então já existe 1K x1 ao quadrado sobre 2. Ok? Tem alguma coisa que a gente deixou para fazer trabalho aqui, para incluir na função do trabalho, em termos de trabalho? Ó, o trabalho da força-peso vai ser colocado como variação da energia potencial gravitacional, né? Porque ele ainda vai descer H. O trabalho da força de mola vai ser colocado como variação da energia potencial elástica. Então, não precisa pensar no trabalho da força de mola, ele já é variação da energia potencial elástica. Não ficou nada além. Então, o termo... Eu vou botar 0 aqui para o termo trabalho de 1 para 2. E aqui, novamente, existe energia cinética no estado 2? Não. Existe energia potencial gravitacional no estado 2? Não. Ele já desceu tudo que ele poderia. Abaixo desse H ele não desce. Então eu discuti enfaticamente isso aqui lá no vídeo de energia potencial, onde eu comento sobre energia potencial gravitacional.
Fiz até um exemplo absurdo considerando o raio da Terra lá, tipo, mas ele ainda podia descer até o raio da Terra. Podia, mas ele vai? Não, não vai. Né? A gente tem que lembrar que o trabalho da força-peso é igual a variação da energia potencial gravitacional. Então ele saiu daqui e veio para cá. Foi isso que ele variou. Tá? Então isso aqui é o mínimo que ele chega. Então ele não tem energia potencial gravitacional. Vai ter energia potencial elástica? Vai. Por sinal, é quem vai dar conta de absorver toda essa energia aqui, vai ser energia potencial elástica no final do sistema, né? No estado 2 do sistema. Né? Temos o V2' ao quadrado? Temos. Temos essa altura H? Não temos. Não temos H. Temos X1? Temos. Temos X2? Não temos. Mas o que a gente sabe? A gente tem que pensar agora numa outra relação que vai trabalhar com H, X1 e X2. Né? Quanto vale H? Deixa eu dar uma pensada aqui também. Aqui, ó. Deixa eu ver como eu posso desenhar isso. Isso aqui já é o ponto X1 da mola, do corpo, certo? Ele vai descer até um ponto X2. Né? Então, onde é que seria a posição zero desse corpo? Ele seria num ponto aqui, como se fosse um X relax aqui, ó. Tá? Como se fosse um X relaxado. Tá? Então, se eu analisar daqui para cá, esse comprimento x2 é o quanto ela se afastou do repouso, né? Aqui ele se afastou tudo isso do repouso, aqui ele se afastou isso do repouso. Então, se eu pegar tudo isso menos isso, vai dar isso, né? Então, se eu pegar x2 menos x1, vai ser igual a h. Ok? Então, se eu substituir, escolha alguém para substituir, porque o valor de x1 eu já tenho. Tá? Então, agora nós temos duas equações e duas incógnitas. Essa é uma equação, essa é a segunda equação. Daí a gente pode brincar com ela aqui e resolver h, ok? Nem vou dar o resultado aqui, tá aqui no meu caderno, aqui no livro, mas eu vou deixar que vocês trabalhem isso aí, ok? Deixa eu ver se tem mais algo a ser comentado. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu ignorei o quanto esse corpo iria apertar a mola ainda. Eu ignorei a força-peso, tá? Mas a força-peso, ela tá favorável, tá? No sentido do movimento. Então, a gente tem que lembrar que a mola vai ter que absorver o que tinha de trabalho da força-peso aqui, ok? E é isso. É isso aí o que a gente resultaria desse trabalho, tá? Esse equilíbrio, o equilíbrio, tá? Após equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Depois que esse troço já bateu, já deu a trabalhada da mola, a gente vai ter que a posição que o novo x2 da mola, né, seria igual a isso aqui. Daí a gente teria que a força da mola vai ser igual ao peso. Peso de quem? Dos 30 mais os 10. Tá, então a gente teria um outro x2. Um x2 novo aí, tá? Que seria de fato, caso a gente fosse calibrar isso, né? A gente não vai calibrar uma balança com ela em movimento. Então a gente vai calibrar numa situação mais ideal possível. Então, se a gente fosse calibrar um troço desse, a gente iria pousar a massa, né? Ver se essa mola ainda balança, faz alguma coisa, mas esperar tudo entrar em equilíbrio para fazer a nova medição de um outro x2 novo, que diz, quando esse tal x2 novo atua é porque eu tenho 40 quilos em cima daquela mola. Ok? É isso aí. Obrigado e até mais. Vamos estudando aí.